Paz a todos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Deus que de várias maneiras e de diferentes formas falou aos pais pelos profetas, Ele nos falou até nós nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem fez herdeiro e porque também fez os universos, amém? E sobre ele falaremos hoje. Vamos ler, Mateus capítulo 1, versículo 1. Vamos ler daqui. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É isso, vamos orar. Querido Pai, eterno Deus, Tu és maravilhoso, e hoje viemos aqui pedir encarecidamente que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração para que a gente possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Por favor, que possamos estar atentos, aptos a entender e que o Senhor venha me abençoar para que eu não atrapalhe o que Tu queiras fazer nessa noite, meu amado. Em nome de Jesus, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, dá-nos graça e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. O capítulo 1, pode sentar. Esse capítulo 1 de Mateus, ele representa uma coisa bem diferente para nós. Uma genealogia. E sejamos sinceros, a gente não gosta de ler genealogia. São vários nomes, várias pessoas que por muitas vezes a gente pensa, não tem nada com nada, vou pular as genealogias. A Bíblia está repleta delas. No livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, se não me engano, é só de genealogia. E Mateus começa seu evangelho com uma genealogia. Não é a genealogia completa, é simplesmente a genealogia que descreve a linhagem, a descendência real de Jesus. Ela está inserida no seu evangelho, no evangelho de Mateus. Mas, para quem já está acostumado com a escola bíblica, toda sexta-feira à noite, pelo YouTube, sabe que a gente tem que fazer algumas perguntinhas ao texto. Ou seja, quem, quando, onde, para quem escreveu. E aqui não é diferente. Vamos olhar antes, nessa introdução, para quem era Mateus. Mateus era um judeu que fez parte do grupo exclusivo dos 12 apóstolos de Jesus. Ele foi uma testemunha ocular de quem foi Jesus. O importante aqui é entender o propósito para o qual esse evangelho foi escrito. Eu lembro que teve uma coisa, quando eu era criança, que me marcou bastante, foi uma aula de discipulado, que a irmã de Deus estava ministrando nessa época, e ele falou que cada evangelho via Jesus de uma forma diferente. Eu pensei, oxe, nada a ver, tudo igual. Mas realmente, cada evangelho vê Jesus de uma forma diferente, porque o receptor da mensagem é diferente. A pessoa que vai estar recebendo a mensagem é diferente. E no evangelho de Mateus, Mateus escreve para o povo judeu. O propósito do evangelho de Mateus é testificar, confirmar, afirmar que Jesus é rei, que Jesus é o rei dos judeus, que ele é o Messias da promessa que o Antigo Testamento fez. O Antigo Testamento está repleto de mensagens, de profecias acerca do Messias, acerca do Cristo, que haveria de remir Israel. Mateus escreve para o povo judeu, e o povo judeu conhecia muito bem cada palavra da lei. Não é de espanto que é o evangelho que mais se usa a lei e os profetas. Mateus menciona eles várias vezes para testificar, para mostrar para o povo judeu que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. E esse verso 1, que à primeira vista parece nada informativo, a gente pula às vezes a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, mas vamos nos atentar de uma forma mais profunda até esse texto. Para nós que somos gentios, ou seja, não somos da linhagem étnica de Abraão, de Israel, pode parecer pouca coisa, mas para um judeu que conhecia a lei bem, esse versículo fala muita coisa.
Então, e também a partir de hoje vai significar para nós também, amém? Então, nós vamos entender esse versículo por partes, sempre por partes. Primeira coisa, genealogia, depois Jesus Cristo, depois filho de Davi, depois filho de Abraão. A palavra genealogia significa origem, linhagem, descendência. Todos nós temos uma genealogia. Na escola, a professora pede para a gente fazer árvore genealógica. Trabalho muito chato, mas tem que fazer. Vemos nossos descendentes, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, e por aí vai. E sabendo que Mateus escreveu este evangelho para testificar ao povo judeu que Jesus era o Messias, entendemos que cada palavra, cada nome que ele escreveu tem um significado. Cada palavrinha, cada rei que ele colocou aí, cada personagem tem um significado importantíssimo, que não pode fazer sentido para nós, mas para eles, ler esse versículo fazia toda a diferença. Toda a diferença. Para aquele povo que estava inserido numa cultura cheia de símbolos e festas, e para vocês terem ideia, uma palavra em hebraico pode ter vários significados. E para eles era muito importante isso. Então, partindo da genealogia, se formos olhar para os demais evangelhos, o único evangelho que tem outra genealogia é o de Lucas, mas ele escreve por outra perspectiva. Mateus quer testificar, quer colocar a linhagem real de Jesus. Nesse aqui, como de costume do Oriente daquela época, ele só coloca os nomes principais. Os nomes principais que fizeram realmente uma diferença gigante para que Jesus viesse ao mundo. Ele quer mostrar Jesus como um herdeiro legítimo ao trono. E agora vamos esmiuçar, quebrar esse versículo em várias partezinhas. Vejam, livro da genealogia de Jesus Cristo. Mateus chama Jesus aqui de 3 coisas: Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Vamos repetir, igual o pastor Aldo fala. Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Perfeito. E nós chamamos Jesus de Cristo todos os dias. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, mudou meu viver. A gente canta isso. Mas o que significa chamar Jesus de Cristo? Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. O ato de ungir, a unção, literalmente, envolvia esfregar azeite na cabeça. E no Antigo Testamento, o ato de ungir alguém era como se eu estivesse dizendo: você está divinamente autorizado a cumprir um cargo. Exemplos: Samuel foi ungir Davi rei. Ele derramou azeite sobre a cabeça de Davi. Ele ungiu Davi rei. Elias ungiu Eliseu no seu lugar com azeite. Vemos isso em toda a Bíblia. Pessoas com a maior autoridade ungindo outras. E Jesus é chamado de Cristo. E Cristo é ungido. Mas a pessoa que era ungida, ela era ungida com um propósito. Toda pessoa ungida na lei era ungida com um propósito, para profeta, para rei, para sacerdote. Enfim, mas e Jesus? Ele foi ungido para quê? E essa resposta está no livro de Isaías. Por favor, abram em Isaías, capítulo 61. Essa resposta de que para que Jesus foi ungido está em Isaías 61, do versículo 1 ao 3. Isaías foi o profeta que mais falou sobre o Messias na Bíblia. Isaías 9, que a gente vai ver já já, Isaías 11, 53, 61. E agora vamos entender o porquê Jesus foi ungido. E para quê? Vamos lá, fala assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Você tem que imaginar que é Jesus falando. E ele faz isso em Lucas. Jesus, quando vai falar de si, ele usa esse texto: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração,
e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinza, veste de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Então, a partir desse texto, desses 3 versículos, a gente entende que Jesus foi ungido com um propósito. Ele foi ungido com um propósito que não era um propósito qualquer. A palavra fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me autorizou divinamente. Ele me ungiu a pregar o Evangelho, as boas novas aos quebrantados. Imagine Jesus falando isso. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Outra característica, e a livrar todos os cativos. É para isso que Jesus veio, livrar todos os cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quem eram os algemados? Nós. Quem era que estava escravo? Nós. Ele foi ungido, ele foi autorizado divinamente para libertar o seu povo e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança. Vejam outra característica: a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa. Ele veio para colocar em nós uma coroa ao invés de cinza. Óleo de alegria, como fala Hebreus 1. Ele foi ungido com óleo de alegria. E Ele está nos ungindo com óleo de alegria também, ao invés de pranto. Veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Para quê? Com o fim de que nós sejamos chamados carvalhos de justiça. E Isaías é claro quando diz: plantados pelo Senhor. Foi o Senhor que nos plantou. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que escolheu a nós. E Jesus foi ungido para isso. Então, quando você chama Jesus de Cristo, a gente não pensa muitas vezes: Jesus Cristo, beleza. Mas quando um judeu para o olho no versículo 1 de Mateus 1, ele entende: caramba, Jesus Cristo, Ele é o ungido que Isaías falou. Ele é o Jesus ungido, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, aquele que veio para nos libertar, para colocar coroas em nós. Então, quando olhamos para um texto, temos que entender o que ele quer dizer a nós. E Mateus chama Jesus de Cristo. E agora, sabendo que Ele é Cristo, sabemos que Ele é poderoso para nos libertar, para colocar um óleo de alegria em nós. E é isso que o povo judeu está lendo. É isso que o povo judeu entende. E é o que nós precisamos entender também. É muito mais do que uma simples palavra. É o cumprimento de uma promessa. Para o judeu que está lendo aquele negócio, e para nós também, ele está lendo: caramba, Ele é o que foi enviado para nós. Ele é o Messias. Prova disso que semana passada, na pregação, meu pai falou sobre a mulher samaritana. Quem estava aqui? Todo mundo aqui? Amém. E naquele papo entre a mulher samaritana e Jesus, ela fala: não, eu sei que haverá de vir o Messias e Ele ensinará todas as coisas a nós. E ela deixa bem claro: o Messias que se chama Cristo, que ensinará todas as coisas a nós. Então vejam, até uma mulher que não tinha acesso completo ao ensino da lei daquela época, sabia que a palavra Cristo não era pouca coisa. É aquela revelação que ela teve de Jesus ser o Cristo, a fez testemunhar para toda Samaria, para toda Sicar. Amém? Então, entendemos Jesus Cristo, o ungido de Deus. Mas Mateus, ele dá mais 2 adjetivos, 2 características a Jesus. A outra é, por favor, volta lá em Mateus 1. Amém. Filho de Davi. Jesus é filho de Davi. John Stott fala que o contexto mais amplo possível é toda a Bíblia. E para expor esse texto aqui, a gente tem que perpassar por toda a Bíblia. E para nós, chamar Jesus de filho de Davi parece uma coisa simples. Filho de Davi, mas vamos caminhar um pouco. 2 Samuel 7.
Deus está falando com Davi. Semelhantemente no texto que foi lido anteriormente lá na oferta, onde Davi quer construir o templo, mas Deus diz: não, Davi, não vai ser você que vai construir o templo, vai ser o seu filho Salomão. E amém. Mas em 2 Samuel 7,16, nós temos uma coisa bem explícita. Vamos ler. 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. É Deus falando a Davi que o trono dele seria para sempre. A versão que eu tenho aqui fala assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre. Vejam que Deus está prometendo a Davi que o seu reino, que a sua linhagem, que a sua dinastia real perpetuaria para sempre. Deus prometeu a Davi que a sua linhagem real iria ser para sempre diante dele. Perfeito, maravilhoso. Só temos um problema, que a linhagem de Davi não foi muito boa, não. Tiveram reis bons? Maravilhosos. Mas todos eles tinham uma característica em comum. Eles eram pecadores. Eles não eram eternos. E para um reino ser eterno, pela lógica, só com um rei eterno também. Exemplo. Beleza, Davi morreu. Quem veio depois de Davi? Salomão. Ah, Salomão, um rei sábio, maravilhoso. Amém. Mas era um rei que foi prostituto. Um rei pecador. Um rei que ao fim da sua vida escreveu que tudo é Ravel, vaidade. Tudo é vapor, na palavra certa. Tudo é vapor, tudo passa. Tudo que eu conquistei, passou. Ou seja, um rei que se rendeu às paixões de seu coração e que no fim da sua vida viu que não valeu a pena. Não pode ser rei porque era pecador e não era eterno. Depois de Salomão, Roboão, filho de Salomão, dividiu o reino em norte e sul. Um rei que separou Israel. O que era para unir, separou Israel. Também não poderia ser rei porque pecou. Vamos mais para frente. Josafá, acho que é um dos reis que eu mais gosto. Josafá foi um rei top. Guerreou, confiou em Deus, mas em sua vida também errou, porque se juntou com Acabe de Israel, do exército do norte. Depois se arrependeu, proclamou um jejum, e amém, mas não poderia ser rei eternamente. Uzias, o rei Uzias, da linhagem de Davi, também não poderia ser rei eterno, porque Uzias, de certa forma, ele quis queimar incenso dentro do templo, e só poderia queimar incenso quem fosse sacerdote. E nenhum rei da descendência de Davi poderia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Mas a palavra fala que um dia haveria de vir aquele que iria conciliar os dois ofícios. Em Zacarias fala isso. Chegará o dia em que virá aquele que vai conseguir conciliar o sacerdócio e o reinado. Mas Uzias não podia fazer isso porque ele também era pecador. A ordem do sacerdócio daquela época era de Levi, e quem era da tribo de Levi não podia ser rei. Então, vemos que Israel precisava de um rei justo, fiel, que não fosse um rei dado ao erro. Fica claro que o trono não poderia ser mantido por pecadores, porque eles sempre iriam errar. Fica então o questionamento: que tipo de rei seria perfeito para ocupar o trono? E quando Mateus escreve filho de Davi, ele faz referência a alguns textos da lei. Eu quero ler alguns deles aqui. Primeiro, Isaías 9:6, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o rei que Deus estava falando. Somente esse que Isaías falou poderia ser rei e rei por excelência. Outro texto, Isaías 11, do 1 ao 5 e do 10 ao 12. Vamos ler aqui. Isaías 11, ao 5. E sairá
um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará de acordo com a visão de seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvido de seus ouvidos, porém com justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios. Ele matará o perverso, e justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge sua cintura. Versículo 10. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente de seu povo, o qual sairá da Síria e do Egito, e de Patros, e de Cuxi, e de Elã, e de Sinar, e de Ramá, das ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. E Isaías está falando que haverá um rei, que é justo e que é rei por excelência. E Isaías está falando há muitos anos antes de Jesus, que haverá um rei que irá unir Israel. Ele dá detalhes maravilhosos. É maravilhoso isso, vejam, Jeremias 33:15. Jeremias 33:15 fala assim: naqueles dias e naquele tempo, eu farei crescer um renovo de justiça a Davi, e ele fará o juízo a toda a terra. Então, quando um judeu lê filho de Davi, ele está lembrando de todos esses textos. Ele não acha que é só umas palavras jogadas ao ar, não. Ele lembra da lei, e a lei testifica sobre Jesus. A lei fala de Jesus. Isaías falou que o menino seria nos dado. Jeremias falou que um renovo na raiz de Davi viria. Isaías fala também que do tronco de Jessé viria este. E quem é Jessé? O pai de Davi. É a linhagem de Davi sendo exposta para nós. Então, Jesus, ser filho de Davi, é a fidelização de que só ele poderia ser esse rei. Juízo e justiça são as marcas desse rei que haveria de vir. E como podemos ver, só uma pessoa preenche esses requisitos, que é Jesus Cristo. Em Lucas 18, 35 até o 38, Jesus passando por Jericó. E um cego pergunta: o que é que está acontecendo? Que barulho é esse? E dizem: é Jesus de Nazaré, rapaz, é Jesus. E a palavra fala, ele gritou, a palavra fala isso, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vejam o que ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele falou isso porque ele tinha ciência, ele tinha noção de que aquele era o rei legítimo, de que aquele era o rei que havia sido prometido na lei para o seu povo. E ele clama não a um certo alguém, ele clama ao rei: tem misericórdia de mim. Misericórdia significa compaixão do miserável, compaixão do pobre. Tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, filho de Davi. Ele está clamando ao rei, que os profetas e a lei disseram que viria. Mateus não escreve filho de Davi por acaso. Ele escreve dizendo que que Jesus é o herdeiro legítimo do trono. E como podem ver, não é só rei do nada, é rei por excelência. Sangue de Davi. Amém. Então, volta lá, por favor, em Mateus 1, versículo 1. Jesus é ungido, ele é rei. Mas aí chegamos numa bronca. Ele é filho de Abraão. Eu gosto de dizer que se Mateus quisesse resumir todo o seu evangelho em um versículo, seria esse.
porque ele já quebra aí todo argumento contrário de qualquer judeu. Ele fala que Jesus é ungido, fala que ele é rei e fala que ele é filho de Abraão. Mas ser filho de Abraão é uma coisa que temos que nos atentar mais. Vejam, temos que voltar mais ainda para Gênesis. Gênesis 12, versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. Vejam, então esse aqui é o chamado de Abraão. Capítulo 12 é quando Deus está chamando Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. É esse capítulo. Mas no versículo 7, vejam que ele fala a Abraão ainda. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Meu Deus. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Irmãos, vejam, Deus fez promessas a Abraão. E observem aqui, na minha Bíblia, está um pouco diferente. Vejam. Gênesis 12, versículo 7, fala assim: a tua semente eu darei esta terra. Concordam comigo que a palavra semente está no singular, amém? Não está no plural. Não é as tuas sementes, e sim a tua semente, a tua descendência, ao teu descendente. Mesma coisa em Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 17 e 18. Vamos lá, olha aí. Abraão, esteja convicto de que eu te acumularei bênçãos. Eu te confirmarei uma posterioridade tão numerosa quanto as estrelas dos céus e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. 18. Olha, por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedecestes. Vem essa versão. Deus faz uma promessa a Abraão: e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Vamos lá, com calma. Em João capítulo 8, Jesus faz um negócio que os judeus não gostaram muito não, que foi falar que Abraão havia visto o seu dia e tinha se alegrado. Vejam, Jesus está falando: ô fariseus, vê só, o teu pai Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas irmãos, vejam só, é lógica, de Abraão até Jesus são 2000 anos. De Abraão são mais ou menos 2000 anos. 2000 anos. Conta-se em Mateus que são 14, meu Deus, 42 gerações de Abraão até Jesus. 2000 anos. Para um judeu ouvir aquilo ali e falar: caramba, ele está dizendo que Abraão, nosso pai, viu o dia dele e se alegrou. Só que a gente lê isso e pensa: deve ter acontecido alguma revelação para Abraão maravilhosa, que não está na palavra, e ele viu e, enfim. Mas o capítulo 22 de Gênesis conta uma história que a gente conhece bastante. A gente cantou ela hoje. É quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, o teu filho Isaque, eu quero ele como sacrifício. É Deus falando: Abraão, aquilo que eu te dei, a promessa que eu te fiz do teu filho, eu quero ela de volta. Rapaz, e Abraão falou: tá bom, vamos nessa. E a palavra fala que Abraão caminhou, subindo até o Moriá, por 3 dias, e ao terceiro dia ele avistou o lugar de sacrifício. Vejam, não há coincidência na Bíblia, amém? Não há coincidência na Bíblia. Ao terceiro dia ele viu o local para sacrificar Isaac. Disse, capítulo 22 de Gênesis, disse aos seus servos: fiquem aqui, que eu vou com meu filho sacrificar e voltaremos nós dois. Ele falou: eu e ele, nós voltaremos. Mas é que tá, Deus falou para Abraão entregar Isaac. E Abraão fala: não, vai voltar eu e ele. Enfim,
Hebreus 11 vai falar que Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos. É a fé, é o pai da fé. Mas eu quero me atentar a outro lugar do texto. Quando Abraão está lá pronto, arrumando as coisas, Isaac pergunta: pai, vê só, tem lenha, tá o altar, fogo, beleza, mas cadê o sacrifício? Não tem sacrifício, pai, não tem sacrifício, não tem cordeiro aqui, não tem. Aí Abraão fala aquela frase célebre: Deus proverá para si um cordeiro para ser sacrificado. Vejam a frase: Deus proverá um cordeiro para ser sacrificado. Amém? Deus proverá um cordeiro para ser sacrificado. E quando Abraão bota Isaac lá no altar e vai dar a facada, o anjo de Deus fala: Abraão, para, porque tu não negaste a mim teu filho, teu único filho. E a palavra é clara. Gênesis 22, versículo 13. Põe, por favor. Gênesis 22, versículo 13. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos seus chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Bota, por favor, Almeida. Cadê? Um carneiro também. Um carneiro. Mas, atente-se para o texto. Deus ali, no sacrifício de Isaac, estava trocando Isaac por um carneiro, por um cordeiro. Na verdade, irmãos, o que estava acontecendo ali era Deus falando a Abraão: Abraão, meu querido, entende o negócio. Hoje eu substituí o seu filho Isaac por um cordeiro, mas um dia eu substituirei a humanidade pelo meu cordeiro. Foi aí que Abraão viu o dia de Jesus. E Jesus disse: ele viu meu dia e se alegrou. Que dia foi esse? O dia do sacrifício de Jesus. O dia que não só Isaac foi substituído, mas onde todos nós, a sua igreja, fomos substituídos por ele. João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é por acaso que Mateus escreve aos judeus dizendo que ele é filho de Abraão. Gálatas 3 vai falar aqui. Deixa eu ler aqui, Gálatas 3. Vejam a revelação que Paulo nos traz acerca de Abraão. Gálatas 3,16 fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente e à sua semente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Lembra que eu falei que não era o plural, era o singular, exatamente porque a semente de Abraão é Cristo. Não foi por acaso que Deus falou aquilo, não tem erro em Deus. Deus é um tapeceiro onde por trás do tapete tem um bocado de linha sem lógica, mas pela frente é uma imagem perfeita. Para Deus faz sentido. Então Mateus chamar Jesus Cristo de filho de Abraão, ele está testificando que além dele ser ungido, rei, ele é também aquela semente a qual a promessa foi feita. Então, aplicações do texto. Ao Jesus, seu ungido de Deus, ele veio para nos libertar dos nossos pecados e nos salvar da ira vindoura, como lemos em Isaías 61. Ele é rei por excelência e não por acaso. Colossenses 1, 13 e 14 fala o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, no qual temos a redenção e remissão de pecados. A principal característica de um império, vejam, Paulo está falando, ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino. A característica do império é ter portas fechadas. Ninguém saía de Roma, meu amigo. Ninguém saía de Roma.
portas fechadas. Mas ele fala que ele nos colocou no reino do seu amado Filho. E Apocalipse é claro quando diz que em Jerusalém as portas são abertas. Ele nos transportou da escravidão, do império das trevas, para o reino do seu amado Filho. E ele é a semente de Abraão, onde nele todas as nações da terra são abençoadas com a salvação. Então vejam, a partir de agora, ao entendermos que Jesus é o ungido de Deus, é o rei por excelência, é a semente de Abraão, temos que nos apropriar dessa graça maravilhosa. Porque sabendo que ele veio para aqueles que eram doentes, não para os sãos. Eu e você éramos doentes, ou talvez ainda somos. E ele veio para esses. O médico não vem para os que estão sãos. Ele vem para aqueles que estão doentes, para os perdidos. E ele, o ungido de Deus, vindo para nós, é motivo de alegria. É motivo de alegria. E que a nossa paixão pela palavra, a plenitude do Espírito, que significa testemunhar, ter comunhão, se submeter à maravilhosa e poderosa mão de Deus, venha nos acalentar. Vamos orar, irmãos. Meu Pai, Tu és maravilhoso e creio que Teu nome é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Como falaste conosco hoje pela Tua palavra, não por vozes humanas, mas pela Tua palavra, queremos entender conscientemente e inconscientemente que Tu és um ungido, aquele que veio para nos libertar do nosso pecado, nossa escravidão, e queremos te dizer, reconhecer o Teu reinado sobre nós. Queremos reconhecer que Tu és rei, e rei por excelência. E queremos dizer, meu amado, que Tu podes falar, que nós estamos Te ouvindo. Tu és maravilhoso e queremos Te engrandecer, porque além de Tu seres ungido, além de Tu seres rei, Tu és aquele a quem Deus prometeu a Abraão, que haveria de abençoar toda a terra. A promessa foi feita a Ti, no dia em que Abraão viu um cordeiro sendo sacrificado no lugar de Isaque. Abraão viu o Evangelho. Abraão viu a substituição de Jesus Cristo por nós. Abraão viu que um dia nós nunca conseguiríamos nos salvar, mas foi necessário que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viesse até nós para nos libertar-nos da vida eterna. Como fala Isaías 53, o Pai alegrou-se em esmagá-lo por nossas vidas. Obrigado, Jesus, que possamos tomar posse disso e saber que Tu és soberano para sempre. Em nome de Jesus. Amém.